Oi, gente, tudo bem com vocês? Tem perguntas aqui no canal que eu tenho respondido individualmente, mas só que eu vejo que são perguntas que muita gente faz. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra responder as principais perguntas aqui no canal, né? As coisas que ultimamente tem me perguntado bastante. Então vamos lá. A primeira pergunta que tem me feito muito aqui no canal, de formas diferentes, são relacionadas ao fato da Laura falar português ou falar inglês. Então tem muita gente que tem curiosidade pra saber se ela já tá falando inglês, como que é o diálogo da Laura com meu marido, se ela entende, se ela não entende. Tem muitas perguntas nesse estilo. A Rayane dos Anjos perguntou aqui no canal, será que as professoras vão entender o idioma da Laura? Será que elas vão entender, né? O fato dela estar falando português quando ela for pra escolinha. A Larissa Neto perguntou se eu tenho algum método pra ensinar português pra Laura, tipo conversar com ela em português e o Gabriel em inglês. E ela percebeu aqui que a Laura assiste Peppa Pig em português, então ela queria que eu falasse um pouco sobre isso. E tem muitas perguntas nesse estilo, gente, muitas perguntas mesmo. Eu vou coisando aqui, tem sempre isso. A Laura já tá falando inglês? Como que é a Laura com a avó americana? Elas conseguem se comunicar? Eu quero fazer um vídeo, aliás, eu quero fazer uma série de vídeos com mais calma sobre o bilinguismo. Então eu quero falar pra vocês tudo que eu tô aprendendo, tudo que eu tô lendo a respeito desse assunto. Então, respondendo a pergunta de vocês, a Laura ainda fala mais português do que inglês, mas desde que a gente voltou, o inglês dela melhorou muito. Porque o que acontece? Por mais que eu só fale com ela em português, então respondendo a outra pergunta de vocês, sim, eu só falo com ela em português. Mas quando eu vou ao mercado com ela, o caixa fala inglês, ou quando a gente vai numa lojinha, as pessoas que interagem com a gente na rua falam inglês. Aqui eu recebo muito telefonema do hospital, do dentista, do plano de saúde, de gente querendo me vender coisa. E quando eu atendo o telefone, eu falo inglês, mas eu tento sempre não falar perto dela. E eu vou entrar em detalhes com relação a isso lá na frente, quando eu falar, eu vou dar algumas dicas como você criar um filho bilíngue. Mas resumindo pra vocês, eu só falo com ela em português. Até algumas pessoas aqui no canal já falaram, Marina, eu queria ver você falando inglês com ela, por que você não fala inglês com a Laura? Então, por todos os livros que eu li com relação a isso, porque eu tenho lido muito, desde que eu tava grávida da Laura, eu comecei a ler sobre esse assunto, nenhum deles aconselha que você fale outra língua. Eles aconselham que você fale a língua minoritária, que no caso dela é o português. Por mais que ela fale mais português agora, a língua minoritária dela é o português porque ela mora aqui. E eu vou explicar isso quando eu falar profundamente nesse assunto, né? De como criar filhos bilíngues. Mas a tática que a gente está adotando no exato momento é eu falar em português e o Gabriel falar inglês com ela. Eu tento falar com o Gabriel em português. Alguma pessoa no canal até falou assim, eu acho tão legal que você fala com ele em português. Mas a verdade, gente, é que eu nunca falei com o Gabriel em português. Eu comecei a falar com ele em português depois que eu tive a Laura. Porque eu li que o ideal é você falar na sua língua com o seu marido. Porque o seu filho... Ai, calma aí, Theo. Que foi, neném? Pausa pra pegar o Theo, que tá chorando. Vamos dar oi pro pessoal? Vamos dar oi pro pessoal, calma aí. Oi, gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Falou oi? Manda beijo. Mas continuando, falando pra vocês, eu já até me perdi, gente, onde é que eu tava? Basicamente, a gente adotou esse método de eu falar com ela em português e o Gabriel em inglês. E tem funcionado, por enquanto tem funcionado muito bem. Eu tento falar com o Gabriel em português, mas eu tenho que me policiar mais, porque às vezes eu me pego falando com ele em inglês de novo. Porque às vezes é difícil, porque tem coisas que eu sei que o meu marido não vai entender se eu falar em português. Então eu acabo ficando com preguiça e aí eu vou e falo em inglês. Mas o ideal é que você fale na sua língua, né, no português. Então quanto mais eu puder expor a Laura a língua portuguesa, eu vou fazer. Eu conheço muita gente que já tem filhos mais velhos, né, brasileiros que são casados com americanos ou vice-versa, e os filhos não falam nada de português. E é difícil, porque chega uma certa fase, principalmente quando você coloca o filho na escolinha, que o filho começa a ficar com preguiça de falar o português. Porque ele começa a ver que a maioria das pessoas fala inglês, então por que ele tem que ficar falando português? E se ele se ligar que ele consegue falar com você em inglês e você vai entender e vai responder, ele não vai falar o português mais. Então, gente,
É difícil, mas você tem que expor o seu filho o máximo à língua portuguesa. Então eu não vou falar com a Laura em inglês, assim, eu sei que tem muita gente que pede pra eu falar com ela em inglês, mas eu não quero que ela entenda que ela pode se comunicar comigo em inglês. Eu quero que ela saiba que comigo o meio de comunicação é em português apenas. Por quê? Porque a minha família toda mora no Brasil. Todo mundo fala português. Seria muito chato quando ela já estiver maior, ela não conseguir se comunicar com os meus pais. Então não consigo nem imaginar isso. Então por isso que eu tô tão empenhada em fazer com que a Laura seja bilíngue. Respondendo a outra pergunta de vocês, ela entende o que meu marido fala? Sim, ela entende. Ela melhorou muito o inglês dela depois que a minha sogra foi pro Brasil. Ficou um tempinho lá. O que acontece, gente? O que foi? Foi. Coitadinho da mamãe. O que acontece, gente? A criança, ela é uma esponja. Ela absorve tudo aquilo que está sendo falado em volta dela, né? Então foi muito engraçado porque no Brasil, assim que a minha sogra chegou lá e começou a levar a Laura para passear, né? E ficou bastante tempo com ela, a Laura começou a imitar a minha sogra. Então ela falava assim: "Oh my goodness!" Aí eu falava, gente, ela tá imitando a minha sogra. Porque a minha sogra, ela não fala "Oh my God", ela fala "Oh my goodness". E aí ela começou a falar isso, "Oh my goodness". Então ela começou a repetir as coisas que a minha sogra falava. Ela falava assim, "Come on, let's go". A criança é uma esponja, ela vai imitar aquelas pessoas que estão em volta dela. Então o inglês dela começou a melhorar depois que a minha sogra foi pro Brasil. E essa é outra dica. Gente, eu tenho que fazer um vídeo sobre isso. Eu tenho que fazer, eu já falei que eu vou fazer, eu tenho que sentar e fazer. É porque é um vídeo que vai requerer bastante atenção minha, porque eu quero fazer uma coisa legal, entendeu? Eu quero ler de novo os principais tópicos de todos os livros que eu li pra fazer um resumão pra vocês. A Laura já está falando os dois idiomas, então ela fala inglês e português. Eu quero filmar um dia, né, pra vocês verem como é que é. É muito engraçado, gente, porque é engraçado e é fascinante como que funciona o cérebro da criança, né? Às vezes a Laura chega pra mim e fala assim: mamãe, eu quero leite. Mamãe, pega leite pra mim. Aí ela fala, Daddy, I wanna drink milk, I'm thirsty. Aí eu olho pra ela e falo, gente, ela sabe que comigo é em português e com o Gabriel é em inglês. Então, ela agora, né, nessas últimas semanas, ela tem feito muito isso. Sempre que ela fala uma frase pra mim, ela repete pro meu marido em inglês. E eu acho isso fascinante, assim, como é que pode? O cérebro dela já tá se acostumando a isso, né? Então é fundamental que a gente não deixe de falar a nossa língua, caso a gente queira criar filhos bilíngues. No meu caso, isso é muito importante pra mim. O que foi? Foi, amor? Você quer falar com a câmera ou você tá chateado porque a mamãe não tá deixando você ver o pessoal? É? Gostosinho da mamãe. Mas eu sei que em breve a tendência é ser o contrário, é o inglês dela ser melhor do que o português, porque a gente mora aqui, então a única fonte de português que ela tem sou eu. Então eu tenho que trabalhar bem nisso, principalmente, né, a partir do momento que ela começar a ir pra escola mesmo, eu vou ter que botar as minhas táticas em jogo, né? Mas basicamente, se você tá tentando criar um filho bilíngue, a coisa mais importante que eu te falo é não force isso no seu filho, faça de uma forma prazerosa. É a mesma coisa que eu falei lá no vídeo de como eu aprendi inglês. Tem que ser de uma forma prazerosa. Se você botar o seu filho sentar e falar, você tem que falar comigo só em português, ele não vai falar português. Então tem que ser de uma forma, entendeu? Interessante, prazerosa, fazendo teatrinho, contando história, mudando o tom da sua voz. Então sempre que eu conto a história da Cinderela pra Laura, ou então as histórias que eu invento, eu faço com aquela voz assim interessante, sabe? Era uma vez uma menina muito linda que morava na floresta. Você tem que mudar, você tem que fazer uma coisa legal pra criança ficar ali entretida com você, entendeu? Então eu vou fazer vários vídeos sobre isso, gente, pode deixar. A segunda pergunta que me fazem sempre aqui é o que o meu marido faz, por que ele tá sempre em casa, ele tá sempre nos vídeos. Então eu tenho várias perguntas aqui nesse sentido no meu celular. Agora eu botei senha no meu celular, porque a Laura fica pegando meu celular, gente. Ó, outro dia eu fui ver, aqui no playlist do meu canal, tinha um monte de vídeos que eu nunca botei, nunca vi na minha vida. Foi a Laura que botou. Então tem que tomar cuidado, que às vezes ela pega o meu celular e eu nem vejo. Então botei senha, pra ela não pegar mais. Olha, Marta Cilindro perguntou, qual é a profissão do seu marido? Ele tá sempre em casa. Outra inscrita falou, seu marido tá sempre em casa, o que ele faz? Então muita gente tem essa curiosidade. Deixa eu explicar pra vocês o que acontece. O meu marido, ai amorzinho, você golfou, foi. Você golfou, vem cá.
Vem cá que a mamãe vai te botar aqui. Então deixa eu explicar pra vocês isso. O meu marido tava de licença paternidade. Ele teve 3 meses de licença paternidade, então por isso que ele tava sempre em casa. Ele não tava trabalhando. No caso do meu marido, a empresa dele pagou 80% do salário dele nesses 3 meses que ele tava de licença paternidade. Mas tem gente que consegue 2 semanas, tem gente que não consegue nada. Também vou fazer vídeo sobre isso, porque tem muita gente que pergunta como que funcionam as leis trabalhistas aqui nos Estados Unidos. Então, tô pensando em fazer uma série de vídeos sobre isso, explicando pra vocês. Mas, resumindo pra vocês, meu marido tava em casa por causa disso, mas agora ele já voltou a trabalhar. Então agora eu tô sozinha com as crianças, mas é por isso que ele tava em casa. Outra pergunta que muita gente fez foi com relação ao vídeo que eu postei da Laura. Não lembro nem qual foi o vídeo, gente, mas foi um vídeo recente. E muita gente me perguntou se a Laura não tá botando o dedo na boca depois que o Theo nasceu, se não é porque ela tá com ciúme ou alguma coisa desse tipo. Eu já fiz vídeos bem antigos aqui no canal falando sobre o dedo na boca dela. O Theo não era nem nascido. A Laura começou a chupar o dedo depois que eu tirei a chupeta dela. Isso foi com 18 meses. Então, o pediatra aqui nos Estados Unidos, já fiz até um vídeo sobre isso também, ele falou pra mim que com 18 meses eu tinha que tirar a chupeta dela. E aí eu tirei com 18 meses, não foi muito difícil, mas imediatamente ela começou a chupar o dedo. Então eu tô nessa luta aí pra tentar fazer ela tirar, né, o dedo da boca, porque eu tô um pouco preocupada com a arcada dentária dela. Mas então, resumindo pra vocês, ela não começou a chupar o dedo depois que o Theo nasceu. Ela já começou com esse hábito há muito tempo. Eu tô tentando tirar, eu já tentei várias coisas e tá difícil, gente. Assim como desfraldar, eu postei lá no Instagram uma foto e vocês me deram várias dicas legais que eu tô botando em prática essas dicas. Tomara que eu consiga em breve desfraldar a Laura. Não tá sendo fácil, pra mim tá sendo muito difícil. Então, as duas coisas mais difíceis no momento pra mim são fazer com que ela tire o dedo da boca e desfraldar a Laura. Desfraldar tá muito difícil, gente. Por que você tá bloqueando os comentários? Adoro seus vídeos. Tem muita gente perguntando isso, por que eu tô bloqueando os comentários? Eu falei brevemente sobre isso. Eu não tô bloqueando os comentários, eu até fiquei chateada porque o YouTube, ele deletou todos os comentários do meu canal, inclusive dos vídeos que não aparecia a Laura nem o Theo. Muita gente já sabe, muita gente até me falou isso no vídeo que eu fiz, que pra combater a pedofilia, todos os vídeos que aparecem criança, os comentários estão sendo deletados. O YouTube tá fazendo isso, mas é óbvio que é uma máquina que faz isso, né? Não é uma pessoa ali, é uma máquina. Então, eles tiraram comentários de vídeos que a Laura nem aparecia. Por exemplo, os vídeos que eu fiz aqui no canal falando sobre o vestido de noiva, sobre a cidadania, esses vídeos que não tem nada a ver com criança, entendeu? Que ela nem aparece, o YouTube foi lá e bloqueou. Então eu fiquei muito chateada porque de vez em quando eu vou lá e eu dou uma olhada nos comentários de vídeos antigos, porque tem muitas perguntas. Então eu vou lá e respondo. Então eu adoto táticas diferentes, né? Tem dias que eu vou pelos comentários mais recentes e tem dias que eu vou por vídeo. Então eu falo assim, hoje eu vou entrar no vídeo de cidadania e vou responder todo mundo. E aí eu vou lá no vídeo de cidadania e respondo todo mundo. Então isso é muito chato porque o YouTube nem avisou pra gente. Ele não falou assim, olha, a partir de amanhã a gente vai deletar os seus comentários. Não, ele simplesmente deletou. Então é isso que tá acontecendo. Então aos pouquinhos eu tô abrindo os comentários, né? Eu tenho acho que 200 e não sei quantos vídeos aqui no canal. Eu tô tentando abrir os comentários aos poucos de alguns vídeos. E assim que eu publico um vídeo, eu tenho que botar lá, permitir comentários. E mesmo assim, às vezes ele bloqueia, e eu desbloqueio, ele bloqueia de novo. Tem vídeos que quando o YouTube vai lá e bloqueia, depois de eu já ter desbloqueado, eu tô deixando bloqueado mesmo. Porque eu assisti um vídeo de um youtuber aqui nos Estados Unidos que falou que se o YouTube bloquear, é melhor você deixar bloqueado até entender o que tá acontecendo, entendeu? Outra coisa que me perguntam bastante também é qual editor que eu uso. O editor que eu uso aqui no canal é o Final Cut Pro 10. Eu já falei isso em alguns vídeos, mas quando a gente morava em Michigan, além de eu ter o meu trabalho de segunda a sexta, eu também trabalhava como videógrafa e fotógrafa aos finais de semana. Então o dinheiro que eu fiz com isso, eu investi nesse programa de edição, porque pra mim era muito importante ter um programa legal, fazer uma coisa legal, até porque o dinheiro que eles me pagavam era bem legal como videógrafa. Então eu fazia muito vídeo institucional, muita coisa assim, mais de palestra, entendeu? De coisas desse sentido. E então foi aí que eu resolvi investir nesse programa. Então esse programa que eu tenho já é muito antigo, eu nem tinha canal na época, eu não comprei esse programa de edição por causa do canal, eu comprei por causa do trabalho que eu fazia lá naquela época.
época. Mas tem outros programas de edição que são muito mais acessíveis do que o Final Cut. Tem o Adobe Premiere, que é muito bom. Eu já também fiz com o Windows Live Movie Maker. Na verdade, assim que eu me mudei pra cá, eu comecei a fazer documentário, comecei a fazer uns curta-metragens, e eu fazia com o Windows Live Movie Maker, que é um programa de edição de graça, você não precisa pagar nada. Então, tem vários programas de edição legais, entendeu? Mas o que eu uso mesmo é o Final Cut Pro. Respondendo a pergunta de vocês. Essas são as perguntinhas que eu mais vejo aqui no canal, que eu tento responder pra vocês. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, espero que tenha esclarecido aí as dúvidas de vocês. Um beijo enorme pra todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!